Fala, meus queridos, como vocês estão? Fazendo esse vídeo para responder alguns dos comentários absurdos que eu respondi e recebi lá no meu Instagram. Comentários acerca de Deus, falando, Deus não existe, se Deus existisse, tal coisa não teria acontecido. Você vai ver nesse vídeo o que as pessoas de hoje em dia na internet, que a Terra Sem Lei, são capazes de falar, até mesmo de Deus. Então hoje eu vim trazer aqui esse vídeo, tá? Respondendo, e já quero deixar claro, vou responder tudo, tá? De uma maneira rápida, eficaz e objetiva, e também todos os meus argumentos vão ser baseados e fundamentados na Bíblia. Então, vou responder essas pessoas que fizeram esses comentários absurdos que não tem nada a ver, tá? Com as responsabilidades de Deus, mas vou responder aqui, vocês vão entender que eu tô falando da barbaridade disso. Mas antes de responder, você já sabe, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, porque tô trazendo bastante vídeos aqui, graças a Deus tô tendo essa disponibilidade, pra trazer aqui palavras de Deus pra ajudar a você que está assistindo a conhecer mais da palavra com um pouco que eu sei. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pro YouTube também entregar essa palavra para mais pessoas e a gente crescer aqui como uma família dentro do YouTube. Bom, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou trazer somente 3, tá? Porque acho que somente 3 é o suficiente para você ver a gravidade das coisas que foram faladas lá no Instagram. E o primeiro é este daqui, ó. Se Deus existisse, não haveria guerra, não teria fome, não teria gente sendo assassinada, abusada e ninguém seria pobre. Meu Deus, já começa assim. Bom, respondendo a esta pessoa que não sabe nada sobre Bíblia, né, nem conhece a Deus, porque tá falando uma groselha dessa, quero trazer aqui nesse vídeo um ponto de vista das pessoas que não conhecem a Deus, porque as pessoas que não conhecem a Deus, né, principalmente os ateus, os agnósticos, pessoas assim, amo todas essas pessoas, assim como Cristo ama elas também. Só que elas pensam que Deus ele é o culpado de guerra acontecer, de assassinato acontecer, de abuso acontecer, de roubo acontecer. Só que Deus não é culpado pelo assassinato, roubo, guerra, fome, não é. Vamos entender a história que eu vou te contar aqui para você entender melhor. Eu não estou aqui simplesmente para falar que Deus não tem culpa e é isso. Eu vou te explicar para que você entenda, meu querido, que Deus realmente não tem culpa das groselhas que o homem faz. E bom, lá atrás, Adão, ele pecou. Adão e Eva, você já deve ter conhecido essa história, mesmo até você ateu e ateia ou agnóstico, você já conhece essa história. Adão, ele pecou, Eva pecou, e o que aconteceu? Qual que foi a consequência disso? O pecado entrou no mundo. Antes de Adão e Eva pecar, não existia pecado, não existia doença, não existia assassinato, não existia roubo, não existia guerra, não existia fome, não tinha nada. Mas o que aconteceu? Não foi uma decisão de Deus. Deus fala para Adão, vai lá e peca. E não é que Deus escreveu a história assim para no final ele sair como herói, que é o que muitos ateus e ateias e agnósticos pensam. Na verdade, Deus ele escreveu uma história. Só que o homem, ou seja, Adão, Eva e toda a sua geração seguinte, que somos nós, decidimos fazer o quê? Sair dos planos dele. Quantas pessoas já visitaram o mundo? Nossa, meu braço. Quantas pessoas já deixaram a vontade de Deus? Talvez você que está assistindo esse vídeo não esteja nos caminhos do Senhor, quem sabe, né? É exatamente isso que eu tô falando. Existem pessoas que, assim como Adão e Eva, saíram dos planos do Senhor. Eu mesmo, eu não nasci na igreja, eu não nasci sendo cristão. Eu me tornei cristão, eu comecei minha vida, para falar a verdade, fora dos planos de Deus. Só que depois eu voltei aos planos de Deus. Como? Aceitando Jesus no meu coração e vivendo o plano até hoje, graças a Deus, que Ele tem para minha vida. Então, assim, não dá pra culpar Deus por uma decisão que eu e você nós tomamos, que Adão e Eva pecou. Segundo comentário aqui absurdo, ou melhor, burro, é aqui, ó. E se dízimo funcionasse, você estaria rico? Quem disse que dízimo é para me tornar rico, meu querido? E infelizmente é o que muitas pessoas elas pensam. Elas pensam que eu vou para a igreja para receber algo de Deus, né? Eu digo o contexto geral. Você não vai para a igreja para você receber, meu querido. Você vai para a igreja para você entregar. E quando eu falo entregar, não é só o dízimo, é você se entregar, você entregar o seu coração, não para a igreja, não é para o pastor, é para Cristo, é para Jesus, entendeu? Porque nós não vamos para a igreja para adorar o pastor, pra gente adorar a igreja, adorar santo, não, a gente vai para adorar Jesus, somente isso. Então, você tem que entender que o dízimo, ele não foi feito para te enriquecer. O dízimo, ele é uma lei espiritual, porque lá em Malaquias fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que significa isso? Você vai e você vai devolver 10% daquilo que Deus te entregou no seu mês, ou seja, daquilo que Deus permitiu que você produzisse, que você trabalhou, que você recebeu. Você vai entregar 10% como um ato de obediência. E se você for fiel, com a intenção correta, que é aí que tá, que muitas pessoas
pessoas se perdem, porque a mentalidade do brasileiro é, eu vou barganhar com Deus. Eu vou entregar aqui pra Deus, só que aí, Deus, eu quero que você também me dá um carro, me dá uma casa, me dá esse presente aqui, me dá essa viagem. Só que Deus, ele não vai te dar assim, meu querido, minha querida. Deus, ele não é palhaço. Deus, ele quer ver o seu coração e vai por mim. Se tem alguém que conhece o seu coração, é Deus. Você pode esconder sua intenção da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua avó, de qualquer um, mas de Deus você não esconde a intenção do seu coração. Se você tá entregando ali só pra barganhar com Deus, Deus sabe, entendeu? Então vai lá, entrega não só o dízimo, mas o seu coração pra Deus, pra Jesus, de uma forma verdadeira, pura, de uma forma generosa. O que é ser generoso? É você entregar sem querer algo em troca. Você entregar por simples bondade do seu coração e você não esperar que a outra parte, quem tá recebendo, te devolva aquilo. E sabe o que acontece quando você é generoso com Deus? Você não espera que Deus faz, embora você sabe que Deus, ele gosta de recompensar os filhos que obedecem e são generosos. Aí Deus, ele vai lá e faz Efésios 3:20 na sua vida. Ele faz além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, você tem que saber e ter essa mentalidade de que dízimo não foi feito para te enriquecer. Ele foi feito para treinar você a não ser um avarento, mas você ser um cumpridor de princípios, ter um coração generoso, e tendo o coração generoso, Provérbios fala que aquele que tem o coração generoso prosperará. Então tudo que Deus, ele pede para você não é para o seu mal, é para o seu bem, tá bom, querido? Antes de ir pro último, eu já quero pedir pra você de novo, se inscreve aqui no canal e deixa seu like pro YouTube entregar essa palavra pra mais pessoas e pra gente crescer juntos aqui como uma família, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar muito com as palavras que eu trago aqui, não pela minha sabedoria ou conhecimento, que eu não veio diante de vós com sabedoria ou com conhecimento, mas veio com palavras de poder, veio com palavras do Altíssimo aqui pra você e pra sua vida. Então já deixa o dedo no like e se inscreve aí. E o último comentário ridículo que eu recebi lá no Instagram é esse daqui, ó. A Bíblia não vai te proteger. Você pode frequentar a igreja e achar que é fiel a Deus, mas os pecados condenam. Bom, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é a Bíblia que te salva, é quem a Bíblia revela que te salva. Quem a Bíblia revela? Cristo. Não é um livro, não são as escrituras que te salvam. As escrituras são para te revelar quem foi Cristo. E as histórias ali, que todas elas, se você parar para prestar atenção e estudar a Bíblia, você vai ver que todas elas também apontam para Jesus. Em alguma característica de Jesus é apontada em cada história da Bíblia. Então, a Bíblia não vai te salvar mesmo, porque existem milhares de pessoas aí que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, sabem todos os versículos, todos os capítulos, todas as passagens, só que tá morando na rua. Existe um monte de mendigos que sabem a Bíblia de cabo a rabo. Existe um monte de pessoas também que são ricas e sabem a Bíblia de cabo a rabo, só que elas não são praticantes. E é isso que vai diferenciar você. Deus, ele não quer saber se você sabe muito ou se você sabe pouco. Deus, ele quer saber o que você faz com aquilo que você sabe. E a Bíblia, ela fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, ou seja, os pecados, quanto mais você comete, eles te levam para a morte. Qual morte? Às vezes até física, sim, mas a principal morte que a Bíblia está dizendo é a morte espiritual e às vezes emoções. Mas Deus, ele também diz na sua palavra: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que há um que se chama Jesus Cristo, advogado justo e fiel, que intercede por vocês. Ou seja, ao contrário do que você disse aí, meu querido, a Bíblia realmente ela não salva, mas quem salva e quem perdoa pecados se chama Jesus. Então, depois que Jesus entra na minha vida, o pecado não pode mais me condenar ao inferno. É claro que eu não posso viver uma vida de pecado, mas agora que eu aceitei Cristo, a Bíblia fala, e é o que eu vou viver: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu não vivo mais o Vinícius do passado, eu não vivo mais a pessoa que eu era lá atrás. E o diabo pode até falar quem que eu era, os pecados podem às vezes querer colocar na minha mente: você era isso, você era aquilo, você não prestava, mas e daí? Eu não sou mais aquele cara do passado, agora eu sou uma nova criatura em Cristo. E é isso que Cristo traz para você, a graça, o presente imerecido. Nós não merecíamos isso, mas Cristo, ele fez isso por mim e por você, se entregando como sacrifício vivo, santo e agradável naquela cruz. E é por isso que hoje nós somos felizes, somos livres e somos salvos, porque Cristo pagou o preço. Então realmente, a Bíblia ela não salva, mas Jesus Cristo, ele salva. E é por causa dele que eu tô aqui. Bom, esses foram os 3 comentários de muitos ridículos que eu recebi lá no Instagram, e estou aqui respondendo para que você mesmo que tá assistindo esse vídeo, se alguém
alguém já falou alguma groselha dessa pra você, seja na sua escola, na faculdade, você não ouça isso e fique cabisbaixo, mas você responda com a Bíblia, né? Isso aqui que eu tô fazendo é apenas um incentivo pra você responder com a Bíblia, né? E leia a Bíblia não pra ficar respondendo isso, mas pra saber o que Cristo fez por você. Que com certeza muitas pessoas vão aparecer no caminho, assim como essas pessoas aqui no Instagram mandaram essas coisas pra mim pra tentar te paralisar, pra tentar falar pra você que se entregar pra Jesus, viver uma vida santa, purificada, longe do pecado, é errado. Você ler a Bíblia vai te blindar de comentários, de pensamentos como esse, que essas pessoas elas tentam trazer na sua mente, pessoas que são usadas pelo diabo. A Bíblia fala que Deus já entregou alguns para a perdição porque o coração deles está duro, mas o meu coração e o seu coração não se endurecerão. O nosso coração pertence a Jesus Cristo e o nosso amor não vai se esfriar. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês, leiam a Bíblia, conheçam a Jesus, orem, pratiquem a palavra, não deixem que o diabo diga o que você é, o que você não é, porque ele já é um condenado e a única coisa que importa não é a opinião também das pessoas, mas o que Cristo pensa sobre você. E Cristo te diz: você é o meu filho e a minha filha amada. Deus abençoe e tchau!